Também vamos rezar por Elza Aparecida Hernandes, o seu Dirceu e Gessi Hernandes, Dona Maria das Dores, o seu José Francisco, a Cláudia Sabino e também por Débora Ramos, que fez uma cirurgia essa semana, pediu para a gente rezar por ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os mistérios de Deus, reconheçamos os nossos pecados e roguemos a Ele que absolva os nossos pecados. Na missa, no ato penitencial, que é esse momento, a gente tem a oportunidade de pedir perdão para Deus e Ele absolve a gente, para que a gente possa comungar, a gente possa ouvir o Evangelho, a gente possa participar da missa. Não precisa ficar declarando um por um dos seus pecados, mas basta você dizer para Ele perdoar os seus pecados. Ele sabe, evidentemente, né? Mais do que o padre. Né? Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e aos santos e a vós, irmãos, que roguei por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que elevastes a glória do céu, em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir o texto da Palavra de Deus. A Igreja celebra hoje a Assunção de Nossa Senhora. E também, antes de você começar, só um esclarecimento: as pessoas às vezes falam que não entendem do que para dar, porque tem que usar, né? Até se declarar a morte definitiva dessa praga, desse vírus, tem que usar. E no YouTube é possível ver a missa, né? Depois. E lá, aí eu uso esse negócio aqui, tá vendo esse microfoninho aqui? Lá a voz sai nítida, perfeitinha, tá? Se você quiser rever depois, né? Importante. Aliás, é para isso que serve essas coisas, né? Rede social, né? Rede social serve para isso. Depois você revê, você escuta de novo, né? É muito importante, né? Ter essas coisas. A gente vê tanta coisa em rede social, por que não pode botar a missa lá e ficar ouvindo? Vai fazendo suas coisas e ouvindo, né? Bonito? Vamos lá. Do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então, no céu, um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, apareceu outro sinal no céu: um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu,
atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Houve então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Que nos fala sobre a preparação, sobre o rito dos casamentos lá no Antigo Testamento. E nos fala sobre todo esse capricho, né, que se tem quando alguém vai se casar. E o Salmo é colocado hoje aqui nesse sentido. Quer mostrar essa beleza da mãe de Jesus, né? Nossa Senhora nunca ganhou uma correntinha, viu? Nossa Senhora nunca usou um brinquinho de ouro, de sei de que, a verdadeira lá atrás. Nunca. Mas a liturgia e os cristãos, já no terceiro século do cristianismo, tinham essa mentalidade de que ela, por ser a mãe de Jesus, ela mereceria muito mais, né? Então essa é a intenção, né, do Salmo de hoje, é falar disso. A mãe de Jesus merece muito mais. Por isso que ela é toda emperequetada assim, né? Tem cascões, tem coroa, tem isso, tem aquilo, né? E o Salmo faz referência até a Ofir, né, que é uma cidade da Etiópia, falando do ouro refinado, né, que os reis compravam o ouro refinado na Etiópia, na África. Ao teu encontro vêm as filhas dos reis. À tua direita está a rainha, ornada com ouro de Ofir, o mais puro que tem. Ouve, minha filha, escute, preste atenção. Você se casa, esquece teu povo, a casa do teu pai. Da tua beleza o rei fica apaixonado. E ele é o Senhor, ele é Deus. E ele lhe presta homenagens, cheias de entusiasmo e alegria. Entram todos para celebrar no palácio do rei, que é Deus. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouçamos o texto do Coríntios, a carta aos Coríntios, né? Paulo é um espetáculo, todos ressuscitarão, diz Paulo. Mas Jesus diz que todos ressuscitarão. Uns para a vida, outros para a morte. Vamos lá, coragem. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar,
Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria se pôs a caminho, apressadamente, e dirigiu-se para a montanha, em direção a uma cidade de Judá, onde morava Isabel. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu lá de dentro a saudação de Maria, o menino, o João Batista, pulou no seu ventre, no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E lá de dentro ela gritou bem alto: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quanta honra, donde me vem, donde me é dado, que venha ter comigo a mãe do Salvador. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino pulou de alegria no meu seio. Você é bem-aventurada porque você acreditou no cumprimento de tudo que lhe foi dito da parte do Senhor. Que Isabel não acreditava, mas Maria acreditou. Maria então disse: A minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus colocou os olhos na humildade da sua serva. E de hoje em diante muitos me chamarão de bem-aventurada, e é verdade. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o nome dele. A misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Deus manifesta o poder, o seu poder, o poder do seu braço, e dispersa os soberbos. Deus derruba os poderosos dos seus tronos, mas exalta os mais pobres, os humildes. Aos famintos, Deus enche de bens, mas aos ricos, Deus manda embora de mãos vazias. Deus acolhe Israel, o seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido lá atrás aos nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou ali junto de Isabel, cuidando dela, mais ou menos 3 meses, e depois ela voltou para a casa dela. Palavra da salvação. Podemos sentar. Olha, ontem nós fomos para Aparecida, né, na nossa romaria. Esse ano está retomando, etc. E de modo que a missa de hoje ela é uma espécie de continuidade, né? Continuidade da vivência, da experiência de ontem.
lá na Basílica de Aparecida. Mas olha, que experiência de fé espiritual a gente tem quando vai em Aparecida. Quando eu falo da experiência de fé espiritual, não estou falando das coisas comuns, não. Estou falando assim dos grandes feitos milagrosos, que é verdade que a mãe de Jesus faz para o seu povo. Eu falo simplesmente de estar em Aparecida com aquele povo de tudo quanto é canto, com aquele povo naquele ambiente e ver, enxergar as demonstrações de fé do povo. É uma emoção do tamanho do oceano, é uma emoção oceânica observar, apesar das distrações. Onde tem muita gente, assim, sempre tem algum tipo de distração. Mas se você se controlar bem, se você não embarcar nas distrações, você vai ver, sentir isso, essa emoção de estar ali, só isso. Com aquelas famílias, com o povo, aquele ambiente de família, né? De olhar o povo que passa diante da imagem da Nossa Senhora lá, que eu também fui, é lógico, é obrigação. E ali e você vê o povo conversando, né? Conversando baixinho, olha para o alto, continua conversando baixinho, põe a mão na parede lá e fica conversando. Na imensa fila para ver a santa, o silêncio toma conta. E é a oração de muitos, né? Ao mesmo tempo que você está lá, às vezes lá está tendo a missa, né? Então os cânticos da missa formam uma espécie de complemento, né? Daquele momento tão sagrado. E Maria, ela é apresentada entre as grandes mulheres da Bíblia. Não sei se vocês já repararam, quando vocês vão lá, onde está a santa ali, do lado de cá tem um painel com algumas mulheres, e do lado de cá tem outro painel com outras mulheres. São as mulheres que se tornaram matriarcas, se tornaram heróis, heroínas da Bíblia. Estão ladeando ali. Nossa Senhora, ela está no meio, ela é apresentada, né? Como uma heroína, como uma espécie de matriarca, como mãe, né? Ali você encontra a Eva, a Sara, depois a Raquel, a Lia, a Miriam. Depois do outro lado aqui tem a Débora, grande juíza, a Débora, a Ruth, a Ana, a Abigail, que foi mulher de Davi, e a Judite e a Esther. As grandes mulheres da Bíblia. A gente está na fila lá, esperando passar, e aquele silêncio, as pessoas cochichando, rezando, falando baixinho, assim. Aí tinha umas pessoas assim perto de mim, assim, que cantava baixinho aquela música daquele cantor brasileiro famoso, né? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, cuida da minha vida. Que é quase uma prece, né? Essa música. Mas na Capela das Velas, outras coisas assim, né? As velas vão se confundir com os raios do sol que entra. E o povo ali acende a vela ali. Uns pegam uma vela desse tamanho, outros não, mas acende a vela ali e fica conversando. Conversando com a Santa, conversando com o Espírito Santo.
expõe os seus limites e expõe as suas necessidades. É muito tocante isso. A gente acha que tem fé, mas quando você vai em Aparecida, você volta assim meio... ainda não atingi o grau da fé que eu gostaria. A gente acha que tem fé, mas quando você vai lá, você vê quanto a gente precisa crescer na fé. E sabe por quê? Quando você vê aquele grau de intimidade, é uma coisa séria. Você vê aquele grau de intimidade que as pessoas têm com a mãe de Jesus, com as coisas, a vela ali, isso aqui, aquele cuidado, aquele grau de intimidade, é o ápice. E depois a pessoa desce e vai para a missa, comum, etc. Não tem um banco para todo mundo, senta no chão. É uma experiência muito emocionante e que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a ser agradecido. Agradecer. A gente tem dificuldade com isso. A gente tem que aprender a agradecer a Deus, né? Então a romaria de ontem realmente dá sentido à celebração de hoje. Para mim é a continuidade, Hoje se celebra a Assunção, né? A Assunta, Maria Assunta ao céu, a mãe de Deus, a mãe do Salvador, mãe de Jesus. Mas no caminho de volta, eu fiquei pensando, amanhã, domingo, vai ter missa da Assunção de Nossa Senhora. Eu passando por essa experiência toda, porque a gente sempre volta assim, cheio de esperança. Eu estava pensando, quanta gente da paróquia não foi? Eu vou dizer o que para essa gente que não foi? Como que eu vou dizer? Como que eu vou explicar essas coisas? Palavra nenhuma dá para explicar a experiência que a gente tem quando vai em Aparecida. O que falar dessa experiência? Como transmitir o povo da paróquia aos que não foram uma experiência desse tipo? Eu acho meio impossível, porque são coisas que você tem que estar junto, né? Tem coisas que você tem que estar. Quando você não está, é complicado. Complicado. Claro que também, na volta, fiquei lamentando, né, a ausência de vocês, lamentando a ausência de muitos de vocês. Falei, puxa vida, seja qual for o motivo, que pena que não foi. Que pena. E rezando, quem sabe, no ano que vem vocês tomem juízo e tem esses momentos, né, fortes de espiritualidade, além da missa, além da Eucaristia, na paróquia aos domingos, né? Mas o texto bíblico, eu concordo com Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, patrística, né? Um dos pais da igreja até o século III, século IV, no tempo depois de Cristo, quando a igreja foi sendo moldada, né? E depois do século IV tem o Concílio de Nicéia, que vai dando as orientações. Eu concordo com Tertuliano, que era um dos pais da igreja da África, e que ele diz assim umas coisas muito interessantes. Ele diz assim que os apóstolos tiveram aquela experiência com Jesus, conviveram com Jesus.
viram Jesus fazer coisas, viram Jesus falar, viram a Semana Santa, viram tudo aquilo, viram a ressurreição, né? Mas o Tertuliano diz assim, mas quando você vai escrever sobre isso, todas as palavras são, ele usa essa palavra, inapropriada. Porque é uma dimensão tão gigantesca que você, ao escrever ou narrar, sei lá eu, você vai acabar usando imagens e figuras humanas, a linguística da sua cultura, para falar. E isso acaba, diz ele, o Tertuliano fala isso, eu concordo com ele, acaba reduzindo o potencial daquela experiência. Bom, vamos tentar falar. Vocês sabem que as mulheres foram escolhidas por Deus, as mulheres da Bíblia foram escolhidas por Deus a fim de prepararem para os outros cada etapa do caminho da fé. É o que, no meu tempo, quando a gente estudava teologia, de verdade mesmo, não é como hoje, é o que se dizia, Santo Tomás falava ex fide in fidem, de fé em fé. Quer dizer, as mulheres, elas vão preparando o caminho, vivendo a realidade de cada momento, por mais bárbara que seja, e trazendo a fé, trazendo a esperança para viver o outro momento, que também vai ser bárbaro, que também vai ser terrível também. Ela vai preparando as mulheres da Bíblia. E nos mostra a capacidade de viver, de ter esperança, de amar, de entender como Deus age. Deus Ele age, a gente não entende direito às vezes, mas Ele age. A mulher, ela está na origem do povo de Deus. E ela também está na defesa do povo de Deus. A mulher na Bíblia simboliza a liberdade do povo de Deus. Em Aparecida, você vê esses símbolos dessas mulheres lá. A Judite, braba, hein? Defendeu o povo mesmo, não teve dúvida. Partiu para... E outras mulheres, né? As mulheres simbolizam sempre isso, essa esperança de continuidade, essa esperança de amar, essa esperança de ter força para enfrentar um outro momento, né? Também é terrível, também é bárbaro, também é cruel. Mas o interessante, reparem, na Bíblia, as mulheres, as verdadeiras matriarcas, as verdadeiras heroínas da Bíblia, algumas têm destaque, muitas outras não têm. E isso não quer dizer que elas não agiram. Elas agiram também. Mas a gente entende, né? Por que é assim, né? Por causa do contexto cultural. O contexto cultural do Médio Oriente não dá destaque muito para a mulher, para o papel da mulher. Vocês vejam que na Bíblia, o próprio Mateus coloca no capítulo 1, né? A genealogia de Jesus, fazer a árvore genealógica. Abraão gerou Isaac gerou Jacó. Na Bíblia é o homem que ganha o filho, é o homem que engravida, é o homem que tem. Não é a mulher. É o homem que gera o homem. O homem gera o homem. Mas é a cultura. É uma cultura. Evidente que a mulher é importante ali, claro. Por isso que São Mateus, quando vai falar de Jesus, a origem dele, ele coloca essas mulheres na genealogia. Por incrível que pareça, que não é costume. E coloca o nome de Maria na genealogia.
Então, a gente entende porque assim, não é por maldade, não é por má intenção. É a cultura. Até hoje, inclusive, em muitos países, judeus e muçulmanos, o papel da mulher ela tem um papel. Mas o tratamento que ela recebe nas leis sociais, etc., mas não quer dizer que ela seja fraca, né? Não quer dizer que ela seja fraca, não. É questão da cultura. Entender a cultura, entender essa mentalidade, né? Mas o Evangelho vem revolucionar essa mentalidade com muitos cuidados, assim, né? O Evangelho de Lucas faz a gente pensar sobre a mãe de Jesus, sobre a mãe de Deus. E o Evangelho, logo no começo, assim, o Evangelho de hoje, ela sai. Nos fala dessa atitude dela, dessa decisão que ela toma, ir visitar a Isabel, a prima dela, idosa, engravidou do João Batista. Isabel casou com Zacarias, passou a juventude com ele, sempre queria ter filho, não conseguia. Ela, Isabel, como a Ana, lá no Antigo Testamento, a mãe de Samuel, ela, toda a festa que tinha em Jerusalém, festa de Páscoa, tabernáculo, não sei o quê, aquelas festas, 4, 5 festas por ano, ela ia no templo e ela pedia a mesma coisa. Ela era até conhecida assim. E lá vem aquela mulher pedir a mesma coisa. Lá vem aquela mulher pedir. O sonho de ser mãe, o sonho de ter um filho. A idade foi. Acabou. E ela engravida João Batista. Quem conta para Nossa Senhora é Deus. Ele só conta. Ele não fala nada demais, assim, exagerado. Mas a atitude de Maria é a atitude de ir lá socorrer a prima, idosa, grávida, com outro marido velho, caindo aos pedaços, sem ninguém. Quem está cuidando das coisas? Quem está fazendo o almoço? Quem está fazendo a janta? Quem está cuidando das coisas? E a Maria vai para lá, para ser diarista, para ser empregada doméstica, para amparar a Isabel, lavar a roupa, fazer a comida. No tempo deles lá, meu filho, fazer comida não é como é hoje não, né? Você pega o telefone e liga, alô, pode mandar aqui 3 pizzas para mim? Ou pega qualquer coisa, põe no micro-ondas, dá 2 ticos e sai. Assim não. Era um martírio fazer comida. Mandava tempo, esforço. Maria vai lá, toma essa atitude. E Isabel, você imagina, né? Isabel tendo um marido que é um sujeito bom, mas nem ele acreditava ter filho. Não acreditava. Embora fosse uma pessoa de igreja, uma pessoa de... não acreditava. Maria vai lá. Deus não falou nada para ela. Vai lá ajudar ela, não sei o quê. Não falou nada. Ela vai. A atitude é dela. Ela se preocupa com a saúde da prima e da Isabel. Se preocupa com as necessidades que ela deve estar passando. Ela caminha 150 quilômetros sozinha.
Uma moça de 13, 14 anos máximo. Pega as trouxas e vai. Caminha. Engraçado, você não tem relato de reclamação. Você não escuta ela falar, reclamar de nada, né? Em nenhum momento Maria reclama de nada. Ela não fala da viagem, do cansaço, ela não fala dos custos, né? Tem que ter. E o José deve ter dado dinheiro para ela, para fazer isso tudo. Os riscos que uma moça de 12, 13, 14, grávida ainda corre, né? Porque hoje você tem problema de assalto, de caminhoneiro nas estradas, assalto não sei aonde. Naquele tempo, meu irmão, os ladrões ficavam tudo nas estradas. Para roubar você, te assaltar, matar, era uma coisa violenta. E você não vê a Nossa Senhora assim, preocupada, né? Com essas coisas, com o risco que está sofrendo. Ela não reclama. Viajar sozinha, talvez São José tenha sido imprudente, né? Falar, não vou deixar você ir, não sei o quê. Mas o José, depois que ele sonha com Deus, ele sonha com Deus, né? O José, ele entende a Maria, ele passa a entender a Maria, compreender bem Nossa Senhora. Ela gasta o que tem, ela vai, ela faz sacrifícios. Se a gente for comparar hoje, quantos sacrifícios você faz para ir daqui até Aparecida, no tempo de hoje? Você pega o ônibus aqui, vai lá, desce lá, volta. Enfim, quase nada. Né? Ela chega e já recebe a bênção da Isabel, hein? A Isabel recita a segunda parte da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Que é a segunda parte. E a Isabel fica espantada de ver o privilégio daquela moça, a coragem daquela moça de sair e ir lá ajudá-la. A Bíblia diz assim: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Essa parte da Ave Maria é o Espírito Santo que está falando. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A Ave Maria nos conecta com o Espírito Santo. É uma coisa interessante. A Ave Maria tem essa conexão com o Espírito Santo. A Ave Maria é uma oração de fé. E é desse tamanhozinho, né? É uma oração de fé no Espírito Santo, no poder de Deus. É a oração que você bendiz a mãe de Jesus, porque é ela que nos traz Jesus. Maria, quando aceita a bênção lá da Isabel, a Ave Maria desse tamanhozinho, Maria, ao contrário, ela proclama o chamado Cântico da Esperança, o chamado Magnífica, o grande canto, porque ela traz as palavras de todas as mulheres do Antigo Testamento. É um hino de louvor, de exultação pelo que Deus faz. Porque se a Isabel está grávida, é Deus que faz, é Deus que está fazendo. Ela sobreviveu daquela caminhada até chegar naquela casa lá, é Deus que faz. Ela vai servir a Isabel, é Deus que faz. Ela insiste nesse assunto, a obra de Deus. Deus age na história
Deus não abandona ninguém na história. A própria Isabel é um exemplo. Sempre acreditou na Isabel. Nunca acreditou que estava abandonada. Porque Deus não abandona. Deus não abandona ninguém. O Cântico do Magnífica nos fala então dessas coisas, das grandes obras de Deus. Mas é uma... Não sei se é engraçado, mas é uma... Maria, quando fala das grandes obras de Deus, parece que está falando de um mundo que não existe. Quando ela fala, derruba do trono dos poderosos, os arrogantes, ele derruba do trono. Despede os ricos de mãos vazias, aos pobres ele enche de bens. Um mundo que não existe. Nem no tempo dela e nem no tempo de hoje. Um mundo que não existe. Mas Deus fez isso. Deus agiu assim na história. Concretamente. Parece que não mudou muito. Sabe por quê? Porque os ricos continuam desdenhando dos pobres, explorando os pobres. Não estou falando de coisinha miúda, não. Estou falando de coisas grandes. Os grandes do mundo. O G8, o G7, sei lá o quê. Que se reúne todo ano em Davos, da Suíça, para como nós vamos arrumar dinheiro, arrancar dinheiro dos países mais pobres. Os ricos continuam do mesmo jeito, né? Agindo assim. Quando Nossa Senhora falava essas coisas, o Herodes, que era rei lá, o Herodes continuou no trono, continuou no poder, fazendo aquelas barbaridades, mandando matar as crianças, e aquelas coisas absurdas. Pilatos também estava lá, né? Mas aí quando ela fala meu Deus, despede os ricos de mãos vazias. Mas você tem que lembrar de uma coisa que Jesus fala depois, que ela faz uma espécie de profecia do Evangelho, que Jesus vai falar depois. Vocês lembram daquela parábola de Jesus sobre o rico e o pobre Lázaro? Vocês lembram? O pobre suplicando uma migalha que caísse lá na mesa, etc. E o rico na festa. Vamos entender direito a coisa aqui. Lá no tempo de Jesus e no Antigo Testamento, os ricos, quando faziam festa, casamento, qualquer outra coisa, os ricos, quando faziam festa, era 3 meses de festa. Todo dia. Dia e noite. Você imagina? Quantidade de comida, quantidade de trabalho, que os pobres nem questionavam porque eles pegavam aquele empreguinho ali, temporário. Você imagina. As moças, tinha que trazer moças de outros países, porque, lógico, né, uma festa de 3 meses, se chama de seus amigos ricos, vão ficar na sua casa. Tem que trazer as moças, né, bonitas, etc., dos outros países, porque as moças da cidade também não dava mais também. Tinha que trazer e ficava uma coisa esquisita, meio festa, meio sacanagem, umas coisas meio esquisitas assim, sabe? Porque você fica 3 meses, vamos você trancar todo mundo numa mansão fechada assim, e 3 meses de sacanagem, de comida farta, de coisas bonitas, não sei o quê, né? Era assim mesmo que acontecia. E São João Batista foi morto numa festa dessas. São João Batista. Lembra disso? Então, vocês lembram do destino do rico. Morreu o pobre, morreu o rico. O destino do rico, vocês lembram, né? Ele acabou no inferno, abandonado, sozinho,
como Maria chama, de mãos vazias, né? De mãos vazias. E pior, impedido por Deus de receber ajuda, seja de quem for. E o pior ainda, impedido por Deus de conversar com os outros, com os irmãos, com os que estão vivos. Porque ele, quando caiu na realidade, ele falou assim: ai meu Deus, deixa eu voltar para avisar o meu irmão, meu primo, não sei quem, eles estão fazendo a mesma burrada que eu fiz lá, eles vão parar tudo aqui. Deus fala: não senhor, não senhor, esse negócio de morreu e volta aqui para falar, não. Lá, disse Deus, eles têm os evangelhos, eles têm os profetas, eles têm a lei. Escute, mas pensa, eles têm que escutar. Ah, mas se eu for lá, tenho certeza que eles vão escutar. Não vai, meu filho. Se você não escuta o que está vivo, você imagina um defunto aparecer na sua frente. Falar com o vivo já é difícil. Falar com o morto, então, é mais complicado. Então, vocês lembram desse episódio? É uma profecia que ela faz. E a grande profecia dela, quando fala das obras de Deus, ela diz: o poder pelo poder não prevalece. O sucesso pelo sucesso não prevalece. O dinheiro pelo dinheiro não prevalece. O que prevalece é o serviço. Se você se iludir com o poder, está ferrado. Começa a decadência. Se você se iludir com o seu sucesso, começa a sua decadência. Se você se iludir com a quantidade de dinheiro que você tem, começa a sua decadência. O poder é para servir. Dinheiro é para servir, se colocar a serviço. O sucesso é para servir. Se você se iludir com isso, a decadência é rápida. Então ela profetiza isso. Ela diz isso. Agora, olhando para ela na glória, compreendemos exatamente isso. O poder é o serviço. Ela sai daqui e vai para lá ajudar a Isabel. Esse é o verdadeiro amor. É o amor, é o amar. Isso não tem essas coisas, meu filho. Ultrapassa qualquer noção. Quando você está numa necessidade, passando um apuro, não sei o quê, chega uma pessoa e te estende a mão, te ajuda, não sei o quê. Não tem lei, nem de religião, nem código moral, nem moral sexual, nada que te impeça de reconhecer o bem que você recebeu. Não tem. Se você estiver apurada, passando uma necessidade, e uma puta te ajudar, ela não vai ser considerada. Que ela vai ter mais valor do que quem é seu amigo e não te ajudou. Você está entendendo o que eu estou falando? O serviço, essa atitude, ela inocenta, vamos dizer assim, né? Inocenta todos. É o amor, né? Capacidade de amar. O cântico, então, é uma espécie de anúncio do Evangelho, pré-anúncio do Evangelho. E Nossa Senhora é reconhecida já no século III, ali, nas comunidades cristãs, né? Essa celebração do valor. E ela é assunta ao céu. Isso quer dizer que não é ela que sobe ao céu. É Jesus ressuscitado que vem e pega o braço dela, a mão dela e leva. A assunção significa isso. Ela leva. Jesus leva ela para o céu, graças a Deus. Não fez mais do que obrigação, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, não fez mais do que obrigação. Porque ela
não poder ressuscitar seria uma injustiça muito grande, né? De começar por ele seria muito injusto. A mãe, buscar a mãe, vai viver aqui, né? A Assunção é tão importante nessa dimensão do serviço. Os católicos do Oriente, Europa Oriental, a Ásia, a Rússia, né? Os católicos do Oriente, eles dão importância para esse dia, que eles fazem jejum de 14 dias. Pra você ter uma ideia, eles se preparam para essa festa, fazendo o jejum de 14 dias e juntando dinheiro à parte ali, para depois juntar o dinheiro e mandar para alguém que está precisando. É uma beleza. Que pena que a gente não tem essa mentalidade, né? A gente tem esse costume, a gente é meio, né, ainda muito criancinha no caminho da fé. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pode fazer. Nossa Igreja, guiai-a pelos caminhos deste mundo, rumo à realização do vosso reino. Nós vos pedimos, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Renovai no mais íntimo dos religiosos e das religiosas as suas consagrações, vocações e missões, para que, fiéis aos carismas que lhes são próprios, deem testemunho do Evangelho. Nós vos pedimos. Etc., para que exerça poder. De modo geral, não importa se é isso ou aquilo, exerça poder. O poder tem que ser exercido, mas se exerça o poder como um serviço aos mais pobres. E não deixe se vencer pelo desânimo, pelas tentações e por tantas coisas graves que essas pessoas são mergulhadas. Oremos. Nossa Senhora Aparecida, Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu, que deu ao mundo o teu Filho, e de entrar um dia na glória onde ela já se encontra, ornada, claro, do ouro mais fino. Por Cristo nosso Senhor. Sentado, vamos cantar o canto do ofertório, se der, vamos lá. Ministro do Senhor do Universo, pelo pão da terra, o trabalho do homem que agora te apresentamos, e que vai restaurar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
para o nosso bem. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações inflamados de caridade e de amor se dirijam continuamente para vós, ó Deus, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda parte, e louvar-vos, bendizer-vos, glorificar-vos na Assunção da Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Hoje, a Virgem, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora, ao amanhecer bonito. Ela é a imagem da igreja que caminha. Ela é o sinal da consolação. Ela é a esperança, nos traz a esperança para o vosso povo que caminha, peregrino nesse mundo. Vós não quisestes que a Mãe de Jesus sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou Jesus, a luz, o autor da vida, teu Filho feito homem. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo, tudo fazeis para ajudar o homem a ser mais santos, como vós sois santo. Olhai para o teu povo, aqui reunido, enviai sobre esse povo o Espírito Santo, a fim de que esses dons se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, do qual também nós somos os teus filhos. Mas quando a gente estava perdido, a humanidade estava perdida, incapaz de te encontrar, o Senhor nos deu a maior prova do amor. Nos deu Jesus, nos deu seu Filho, o único homem justo de toda a Bíblia. Ele entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como um sinal indelével da tua aliança, ele quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Na quinta-feira santa, durante a ceia, ele tomou o pão, deu graças, o abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue que ia ser derramado na cruz, ele tomou o cálice com vinho, de novo deu graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos: vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e da ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa luz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós te oferecemos, Deus que é sempre fiel, hein? E Deus que é sempre verdadeiro, nós te oferecemos esse sacrifício eucarístico que Jesus nos deu, que reconcilia, que perdoa, que aproxima a gente do Senhor. Olhai com bondade, Senhor, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa paróquia de São Francisco de Assis, que o Senhor chamou de alguma maneira para viver em comunhão convosco, na participação desse sacrifício único de Jesus Cristo, de modo que pelo poder do Espírito Santo, e que a gente vencendo todas as nossas divisões, todas as discórdias, que nós sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros, de alma e de coração, com o Papa Francisco, rezar por ele. Que missão, talvez a mais importante do mundo, é uma missão, né? Rezar por ele, pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo da Diocese, Algaci, que chegou agora também. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do reino, lutar pelo reino, revelar os sinais do reino, e até esse dia que a gente vai estar diante de vós, entre os santos e os não santos, na moradia do céu, com a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, com os apóstolos, com todos os nossos irmãos já falecidos, que recomendamos a vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de louvor verdadeiro, a oração verdadeira, a ação de graças verdadeira de Cristo, por vosso Filho, eternamente vivo, glorioso, oração que é esta: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Oh, meu Deus do céu, fiéis ao Evangelho, fiéis aos ensinamentos da Sagrada Escritura, fiéis aos ensinamentos de Jesus, nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. A saúde do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não receberam, sirva para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Ah, não, é antes. Hoje é dia... Ah, tá, é hoje. Olha, cabeça. É São Bernardo, né? São Bernardo foi o fundador dos cistercienses, né? Conhece ele? O cisterciense você conhece. Congregação dos cistercienses. Não conhece. O Dom Orani é cisterciense. Dom Orani, cardeal do Rio de Janeiro. É uma ordem religiosa. Foi São Bernardo que no século XII isso fundou. Mas a questão é a seguinte do São Bernardo. Ele tem uma oração dedicada a Nossa Senhora que é um espetáculo, viu? Ele fala de todos os nossos problemas. E ele vai falando e tem hora que ele fala, veja Maria. Ele repete várias vezes, veja Maria, olhe Maria. E tem uma hora que essas coisas tão impossíveis, né? Que a gente acha que não pode acontecer, que não acontece. Ele fala assim, pensa em Maria. Olha que bonito. Pensa. Quando você estiver diante de uma coisa que parece que não tem solução assim, pensa em Maria. Pensa. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da vida eterna, concedei-nos por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. O ano que vem, espero que vocês... Vai ter um ano, dia 17 de agosto nós vamos voltar para Aparecida. Tem um ano para você se organizar, hein? Já marca lá, 17 de agosto. Dá tempo de você juntar dinheiro para ir em Romaria é mais barato, você sabe. E assim de Romaria é mais barato que de rodoviária. Porque a volta, a passagem de Aparecida para São Paulo é caríssima, é um absurdo. Então já vai dar tempo de você fazer isso. Em um ano, se você não conseguir, meu filho, em um ano se organizar, hein? Olha. Poxa vida, hein? Ó, você tá vendo só? Ó, Cida Pescadora, obrigado pelo tapetinho que você fez lá. Espero que eu não caia no banheiro ao tomar o banho. Ela fez um tapetinho lá para botar no... Porque eu falei que estava muito escorregadio. Eu tenho que ficar segurando na grade para tomar banho. Ela falou assim, eu vou fazer um tapetinho. Ela fez um tapetinho. Não, aquele não escorrega não, né? Vou confiar, aí que eu tenho mais idade. Se eu cair no banheiro e quebrar a perna, eu tô lascado. Não sou mais mocinho, não. Hã? Eu tô falando do tapete, não muda a conversa, não. Só tá mudando a conversa. Eu quero saber se eu não vou cair. Por enquanto, ninguém... Não há relatos de que alguém tenha caído. Ai, Deus me ajude. Porque a gente não está mais jovem, não é mais jovem, né, dona Fátima? Caiu, estão lascados. Tem que tomar cuidado. O Senhor esteja convosco. Desculpa falar assim, demorado um pouco mais. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo para todo mundo, coragem, rezem bastante.